Boa noite, boa noite. Estamos iniciando a nossa live diária sobre o livro Uma Vida com Propósitos. E hoje é o dia 2. Então, mesmo tendo passado todo o dia fora de casa, eu não tinha me preparado, né? Porque eu não sabia que ia ficar fora, senão eu teria levado pra gente fazer a live mais cedo. Mas, enfim, o importante é não deixar de fazer. Eu fiz um propósito com Deus e vou concluir esse propósito. Vamos até são 40 dias, né? Nós vamos até o dia 40 juntos, de segunda a sexta-feira. Estou lendo para vocês que não tiveram oportunidade de ler o livro, não conhecem. Então, estou lendo aqui para vocês. Hoje a gente vai ler o capítulo 2 e te confesso que esse capítulo mexeu muito comigo. Porque por muito tempo eu pensei que eu fui um acidente. Porque eu já contei algumas vezes aqui, mas vou contar de novo para quem ainda não sabe. A minha mãe engravidou muito cedo, muito nova, com 14 para 15 anos. E não foi algo planejado, obviamente, né? Era um namorado dela. O meu pai, por muita pressão, fez no meu registro, mas não era a vontade dele. Inclusive, ele pediu para ela fazer um aborto, ela não quis. E por muito tempo eu fiquei pensando, né? O propósito de tudo isso, como que funciona isso para Deus, e não tem muito tempo que eu consegui entender que Deus é tão maravilhoso que até de algo ruim Ele consegue tirar bênçãos. Então Ele utilizou daquilo que não foi algo que Ele planejou que acontecesse, né? Foi uma relação totalmente fora dos padrões que Deus deseja, mas ainda assim Ele consegue tirar uma bênção de uma maldição. Então, nosso Deus é maravilhoso. E eu espero mudar, né, quebrar essa maldição na minha geração, que a partir de mim as coisas sejam diferentes. E é para isso que eu me esforço todos os dias. Então vamos lá, vou começar a ler para vocês. O tema é Você Não É um Acidente. E já iniciamos de cara com Isaías 42. Eu sou seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de você nascer. E inicia também com uma frase do Albert Einstein: Deus não joga dados. Então eu vou ler para vocês. Esse capítulo é um pouco mais longo que o primeiro, mas vale a pena a gente ler. Se eu ver que vai ficar muito cansativo aqui, eu pulo, tá? Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais não podem tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento, aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, em Salmos 138. Ele determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabe exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida.
Ele planejou os seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Deus também planejou o lugar em que você nasceria, onde viveria, para o propósito dele. Sua etnia, nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos tendo determinado ele os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Deixa eu mudar a conexão. Pronto. Agora melhorou. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado tempo anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independente das circunstâncias do seu nascimento e de quem fossem os seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo e não importa como sejam pais, bons, ruins ou indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Então, eles tinham o DNA que Deus precisava para formar. Gente, eu sou do jeito que eu sou porque tenho o DNA do meu pai e o DNA da minha mãe. Se fosse qualquer outro homem, qualquer outra família, não seria eu. Então Deus pensou em tudo, como eu disse. Até de uma maldição, Deus tira a bênção. Então, de algo que ele não desejou que aquela relação tivesse acontecido. Boa noite, amor. Mas, daquilo ali, ele resolveu me formar. Ele falou: não desejei que aquilo acontecesse, mas já que aconteceu, eu vou trazer à vida essa pessoa. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram imprevistos para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Boa noite, Clau. Deus nunca fez nada acidentalmente, jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus. Cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Efésios 1:4. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Olha a importância disso. Ele projetou o ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra o quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória, ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto é singularmente adequado à nossa existência. Feito sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida humana como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental.
Ou seja, gente, não consigo entender uma pessoa que acredita que de uma explosão nasceu algo tão perfeito. Como que de uma explosão vai nascer algo tão organizado, tudo no seu lugar, tudo perfeito? Quando você olha para a natureza, é a perfeição, é o DNA de Deus que está ali na natureza. Sabe, não tem como, já foi provado, se nós estivéssemos um pouco mais próximo do Sol ou um pouco mais distante, já não seria possível habitar aqui nessa Terra. Então a ciência só comprova que Deus existe e que tem um plano perfeito para nossa existência aqui na Terra. E você pense que Ele fez tudo isso para você, para mim, para nós seres humanos habitar aqui e usufruir, dominar sobre tudo isso. O plano de Deus era perfeito até a queda do homem e não deixa de ser. Ele ainda tem um plano para nós e ele tem um propósito para nossa vida. Vamos continuar aqui. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra, Ele não criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na intenção da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. E eu os fiz e cuidarei de vocês. Isaías 46. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não tem nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez, e por uma razão, assim sua vida tem um significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que fez e pelo que Ele fez por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa neste poema de Russell Kelfer. Acho que é assim que pronuncia. Vou ler o poema para vocês. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e não obstante sua impressão. Eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou a sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus. Eis a razão. Meu Deus, esse foi o tema de hoje. Você não sou um acidente, você não é um acidente, você não tá aqui por acaso. E o versículo mexeu muito comigo, o versículo de hoje, que tá em Isaías 42. Eu vou ler aqui da Bíblia para vocês. Isaías 42, 2. Assim diz o Senhor que te fez e te formou desde o útero.
o qual te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jesurum, a quem eu tenho escolhido. Gente, esse dia 2 aqui é para você parar e para você refletir que você não nasceu de um acidente, você não tá aqui por um acidente, até os traços do seu rosto, seu cabelo, foi tudo pensado por Deus. E Ele tem um propósito para sua vida, Ele tem um livro ao qual Ele já escolheu para você, cada capítulo. Mas você tem a opção de seguir aquilo que Deus escolheu para você ou de não seguir. É você que vai escolher viver aqueles planos que Ele tem para você. Muitos de nós, e eu já fiz isso, de querer viver os meus sonhos, de querer viver os meus planos. Mas quando você se coloca debaixo das asas do Senhor e pede para Ele conduzir o seu caminho, Ele vai conduzir. Mesmo que isso signifique não se cumprir aquilo que você deseja, porque você está debaixo da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele enxerga lá na frente, até o que nós passamos, até os nossos pecados, as nossas falhas, Deus converte em bênção. Quantas falhas, quantas coisas ruins nós vivemos, e hoje a gente pode chegar e falar para uma pessoa que está passando por aquilo: olha, você consegue sair daí. Eu já passei por isso, o Senhor mudou minha história. Então nada é perdido para Deus. Não pense que você está aqui por um acaso. Você não foi um acidente. Gente, quando eu engravidei dos meus 2 filhos, bom dia, boa noite, Jaque. Eu ficava pensando, eu ficava acompanhando aqueles aplicativos onde você vê o desenvolvimento do bebê. E toda vez que eu entrava, e até hoje eu fico pensando assim na gestação, mas é que quando você tá grávida você acompanha mais de perto. Cada coisinha, cada detalhe, cada mês é uma coisa se formando. E cada mês eu agradecia, porque tudo ia se formando perfeitamente, gente. Você pensa, um bebê se formar no seu ventre, são tantas as coisas que podem acontecer, né? Num processo de formação. E Deus nos trazer perfeitos aqui para essa terra, isso já é um milagre. Isso já é algo sobrenatural. Não é por um acaso, não foi por um acaso. Como eu falei, Ele escolheu tudo. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele nos conheceu antes. Ele nos escolheu, nos enviou para essa terra. Nós temos saudade daquilo que os nossos olhos nunca viram. Você sente, assim, às vezes uma falta de algo que você nunca sentiu, que você nunca viu, e você fala: meu Deus, parece que eu já estive num lugar, eu não sei, eu queria... Hoje eu tava falando com a Tati, ela falou: não sei, tem hora que parece que eu queria que o próprio Deus descesse aqui pra estar comigo. Gente, é porque a gente já esteve nesse lugar, a gente já esteve lá com Ele, a gente já esteve no céu, e Ele nos escolheu em espírito para vir aqui para essa terra, para encarnar num corpo. Ele escolheu o nosso corpo, Ele escolheu de onde a gente ia vir. A família onde você tá, o país onde você tá, não é por um acaso. Você tem um propósito aí com essas pessoas que estão ao seu redor. Então entenda a tempo qual que é esse propósito, o que Deus está querendo de você aí onde você tá, onde você foi plantado. Não queira pular fases. Bom, espero que você reflita sobre essa palavra de hoje. Aqui tem ainda uma pergunta para você meditar e eu vou ler para vocês. Eu aconselho que vocês que estão fazendo e vão fazer o livro todo comigo aqui, peguem um caderninho, anotem essas perguntas, anota a pergunta e responde, para você ter clareza de qual é o seu propósito. Conforme você vai coletando essas respostas, no final, eu tenho certeza absoluta que você vai ter clareza disso. Vamos lá.
Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? E essa pergunta é bem peculiar, inclusive nos dias de hoje, onde tá todo mundo igual, todo mundo preenche aqui a boca, preenche aqui, estica lá, né? Sobrancelha de todo mundo é igual. Tem hora que você vê assim que parece que foi feito em, como é que fala? Em escala, né? Porque tá tudo igual. E aí a sociedade vem te impor um padrão que você tem que seguir. E aí você começa a achar que você tá inadequado, que aquela característica que Deus te fez daquele jeito tá inadequada. Mexe aqui, mexe ali, principalmente no rosto, gente. O rosto é algo tão é a sua identidade, sabe? Tudo bem você ter uma coisinha que você não gosta aqui, uma coisinha que você não gosta ali. Mas as pessoas perderam completamente a noção, sabe? Quer mudar tudo e muda e chega uma hora que não tem mais o que mudar e a pessoa ainda não tá satisfeita. Então, entenda por que Deus te fez com essas características, principalmente de personalidade. Aprenda a usar isso ao seu favor. Às vezes você pensa que tem um defeito, mas não é um defeito que você está usando ele da forma errada. Se você utilizar ele para algo bom, é só você mudar a energia. Pega essa energia e direciona ela para algo bom, que você vai ver que vai ser positivo. Nem todo defeito é ruim e nem toda qualidade é boa. Tem qualidade que acaba ficando ruim, exagero. Então tem que ter um equilíbrio. Mas o importante, e fica de tarefa para nós, e eu me incluo nisso, porque eu também vou fazer isso, você fazer uma listinha com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas características da sua personalidade que você acredita que são marcantes. Muitas pessoas vão falar, não sei. Então faça o exercício de perguntar para os seus familiares, seu esposo, para sua esposa, para seus amigos, né, familiares, pessoas que estão mais próximas de você. Faça esse exercício. E ao longo dessa jornada nós vamos nos descobrir e vamos descobrir o nosso propósito aqui nessa terra, tá bom? Bom, é isso. As lives, o intuito não é ser lives longas, nós vamos ler um capítulo por dia aqui. É rápido, é prático, tem tarefa, então volta, se você não entendeu aí a tarefa, anota a pergunta e responde. A live de ontem também já tá salva aqui, essa também vai ficar salva. Compartilha aí com quem você queira compartilhar. Chama alguém para fazer com você essa jornada de descobrir o seu propósito. Ontem eu falei sobre isso, as pessoas estão relacionando propósito a dinheiro. E propósito não tá relacionado com dinheiro. É totalmente diferente, tá? Então, essa jornada é para isso, pra gente esclarecer isso, ter clareza sobre esse assunto, tá? Um beijo para vocês. Amanhã eu posto nos stories o horário da live, tá? Porque, como eu falei para vocês ontem, não consigo definir um horário específico. Eu vou fazer o possível para fazer isso ao longo desses dias, mas nessa primeira semana ainda não tenho um horário definido, vou avisando aqui nos stories, tá? Um beijo para vocês, até amanhã.